Oi, eu sou Melanie Malpass, tenho 34 anos, fui vacinada em 2021 com a vacina da Pfizer. Comecei a ter problemas de saúde após a segunda dose. E, na verdade, fui diagnosticada há exatamente um ano com esclerose lateral amiotrófica, também conhecida como doença de Charcot. Vírus fantasma, uma tela que tosse, curvas falsificadas, hospitais vazios em silêncio, mas a seringa brilhava fria. Olá. Você acabou de ouvir o depoimento de uma vítima do produto Comirnaty que nos deixou recentemente, Melanie Malpass. Pessoalmente, o pai de 3 dos meus ex-alunos faleceu 4 meses após receber a segunda dose do Comirnaty, que também lhe causou a doença de Charcot. Eu escrevi a canção Comirnaty para lembrar o que aconteceu em 2021 e 2022, quando o laboratório farmacêutico Pfizer-BioNTech comercializou sua vacina contra a Covid-19, cujo nome é Comirnaty. Eu proponho que você ouça a letra dessa canção e a analise. Então, se formos ao Vidal, que é o dicionário de medicamentos francês, na entrada Comirnaty, vemos o seguinte: interrupção da comercialização em 12 de dezembro de 2024. Um produto que foi rapidamente interrompido após 4 anos de devastação. Vamos ouvir o início da canção. 19, a patente já estava lá, antes mesmo do primeiro grito de alarme. Comirnaty, o nome já estava pronto, o roteiro também. Os eventos que ocorreram a partir de 2020 foram preparados há muito tempo. Uma das medidas tomadas antecipadamente foi o PrEP Act, em 2005, atualizado em 2013 nos Estados Unidos pelo presidente Obama. Esse documento permitiu à DARPA, a agência de pesquisa do Exército Americano, criar contramedidas diante de um ataque como uma pandemia. E, sobretudo, conceder uma imunidade muito ampla aos fabricantes, distribuidores, farmacêuticos, médicos, estados, etc. As patentes dos produtos de ARNM já estavam prontas. O Comirnaty baseia-se na tecnologia de ARNM da BioNTech, com patentes que foram registradas antes de 2019. Trata-se de plataformas biológicas que permitem realizar várias coisas. A palavra vacina foi escolhida para evocar proteção em vez de causar medo, o que teria acontecido se as autoridades de saúde tivessem chamado de terapia gênica, que é o que realmente é. O nome Comirnaty faz lembrar C-O-M, como meio de comunicação. Aliás, nos computadores dos anos 2000 e anteriores, geralmente havia 2 portas de comunicação seriais, chamadas de COM1 e COM2. Também encontramos os caracteres RNA, equivalente a ARN em francês. Portanto, é um meio de comunicação que utiliza o ARN, um meio de conectar o corpo à internet por meio de ondas eletromagnéticas. Todos aqueles que são injetados fazem parte da mesma comunidade, community em inglês, parecido com Comirnaty. E os arquivos Epstein demonstraram que o cenário vem sendo construído há muito tempo, já que Jeffrey Epstein perguntou a Bill Gates como se livrar dos pobres e como criar um projeto de simulação de pandemia. Vamos ouvir a continuação. Eles depositaram o frasco antes do medo, antes das sirenes, antes das lágrimas. Nas sombras dos laboratórios o dinheiro chovia enquanto nos diziam: fiquem em casa, orem. Já em janeiro de 2020, a fórmula estava pronta e, em 14 de março de 2020, o confinamento começou na França. O uso obrigatório de máscara, o anúncio das mortes na televisão, a autorização de saída para fazer compras, etc. Não havia mais nenhuma alternativa, a não ser rezar para que tudo se resolvesse. Vamos ouvir a continuação. Vírus fantasma, uma tela que tosse, curvas falsificadas, hospitais vazios em silêncio. O vírus nunca foi isolado e o único vírus que existia era aquele destinado e mostrado na tela da televisão. Uma tela que tossia para esconder a farsa. Leia o livro de Pierre Chaillot para constatar que os gráficos foram manipulados. Eles atribuíam aos não vacinados as mortes e doenças que afetavam os vacinados há menos de 21 dias.
Pierre Chaillot também mostra que os hospitais que tratavam pacientes com Covid-19 foram restritos em número, de modo que todos os outros hospitais tinham muito poucos doentes. Vamos ouvir a continuação. Mas a seringa brilhava, fria e reluzente. A gente assinava os braços, assinava o silêncio. Os centros de vacinação surgiam por toda parte. Aliás, algumas salas do reino foram usadas para isso nos Estados Unidos. O ato havia se tornado benéfico, embora a inoculação por seringa seja o método mais eficaz para envenenar um corpo. Vacinavam-se mulheres grávidas e até crianças, e mantinha-se silêncio sobre os efeitos colaterais mortais. Agora nos deparamos com um número impressionante de pessoas, inclusive jovens, que têm miocardite. A ficha médica da Comirnaty revela o número de uma miocardite a cada 100 doses. É preciso multiplicar as declarações por 100 para chegar perto da realidade. É assustador e a maioria das pessoas não sabia de nada. Ouvimos o refrão. Esse refrão é gritante de verdade. O que foi encontrado nas veias dos mortos após a vacinação realmente assusta. Filamentos às vezes grossos, como plástico, que obstruíam os vasos sanguíneos. As promessas de cura ou de não infecção se revelaram todas falsas. O número de efeitos colaterais disparou. Não há comparação com todas as outras vacinas, passamos para uma escala sem precedentes. Trata-se realmente de um crime contra a humanidade, um genocídio mundial. Esse produto é um assassino, só tirou vidas, deixou pessoas doentes, não trouxe nenhum benefício. Vamos ouvir a continuação. Comirnaty, nas minhas veias tu queimas. Comirnaty, tu mentes, tu te descontrolas. Comirnaty, tu tomas, não dás nada. Comirnaty, meu coração já não bate o mesmo refrão. Meu coração já não bate o mesmo refrão, yeah. Jovens que caem duros no campo, corações que param sem dizer o nome, cânceres que florescem como nunca antes, mas falam do tempo, falam de variante. Os laboratórios contam montanhas de dólares verdes, enquanto as covas se abrem no inverno. Nenhum arrependimento, nenhum perdão, só acionistas bebendo Dom Perignon. Lembro-me do final de 2021, início de 2022. Eu acompanhava regularmente as notícias do Google no meu celular e digitava a palavra-chave ataque cardíaco. Todos os dias havia notícias de pessoas de todas as idades que caíam mortas de repente. Uma mãe em frente à escola dos filhos, jovens durante a aula de educação física, grandes atletas, claro, nos campos. Lembro-me de uma jovem de 16 ou 17 anos que estudava no colégio onde meu pai lecionou, na região de Aix-en-Provence. Ela foi pressionada pelos professores a se vacinar para poder fazer um estágio. Ela morreu após sofrer 4 ataques cardíacos. Você já viu jovens que tivessem sofrido 3 ou 4 ataques cardíacos antes? Motoristas vítimas de ataques cardíacos que causavam acidentes. Depois, mais recentemente, houve uma explosão nos casos de câncer. Cânceres raros, mas que tinham todos um ponto em comum: uma disseminação pelo corpo e uma virulência muito forte desde o início. Em 2024, toda semana havia uma nova pessoa que morria no trabalho. Os enterros não paravam. Uma colega saía de um enterro para ir a outro. Nunca tínhamos visto isso antes. Mesmo assim, todo mundo falava sobre coisas banais. As notícias falavam sobre as variantes com nomes inacreditáveis, como se estivessem realmente tirando sarro da nossa cara. O último deles foi o variante Frankenstein, nome de um jovem cientista suíço obcecado pelo segredo da vida, que montava partes de cadáveres para criar um ser vivo. Enquanto isso, as ações das farmacêuticas disparavam, de modo que os acionistas podiam beber o mais prestigioso dos champanhes, o Dom Perignon. Ouvimos o refrão e depois o resto. Comirnaty, nas minhas veias tu queimas. Comirnaty, tu mentes, tu te descontrolas. Comirnaty, tu tomas, não dás nada. Comirnaty, meu coração já não bate o mesmo refrão. Meu coração já não bate o mesmo refrão. Roubaram nosso fôlego, roubaram nosso céu. Disseram é pro teu bem, nos puseram de joelhos em escala. Mas na noite eu sinto as
chama que ainda resta, o sangue que fala mais alto que os gestos deles. Um dia eu corto o som das correntes deles, fecho os olhos, reencontro minha veia. Respiro sem máscara, caminho sem medo. Eu tô vivo, caralho, eu ainda tô aqui. Sim, esta operação Covid tem sido uma provação de submissão, um roubo da nossa mente e do nosso corpo. Felizmente, muitas pessoas perceberam o engano e acordaram para a realidade. Apesar de seus corpos estarem danificados, eles ainda conseguem sentir o sangue em suas veias. Bater. Continuamos. Comirnaty, teu reinado acabou. Comirnaty, eu cuspo tua vida. Comirnaty, eu retomo meu sangue. Eu vivo pra mim, não vivo mais pros vossos mentiras lendas. Escuta teu coração, ele ainda bate. É tudo que importa, o resto é só barulho. Lembrem-se da lição, comunidade. Eles não vão nos pegar de novo? Comirnaty agora faz parte da história. Cuspimos na cara dele de tão ruim que foi. É um assassino. Agora retomamos as rédeas do nosso corpo. Ninguém mais vai tocar no nosso sangue. Ouvimos a nós mesmos, confiamos em nós e nunca mais ouviremos esses psicopatas criminosos que se acham os reis do mundo. Esses criminosos não têm nenhum poder sobre nós se dissermos não desde o início. Essa música também marcará a época, não hesite em compartilhá-la. Você encontrará na descrição deste vídeo todos os links para ouvi-la em todas as plataformas de música. Você também pode compartilhá-la em MP3. Na segunda-feira, 9 de março, começou o julgamento de Bill Gates, Albert Bourla e Mark Rutte. Isso é apenas o começo, mas espero sinceramente que todos aqueles que apoiaram direta ou indiretamente esse genocídio planetário respondam, ou melhor, paguem por seu crime. Não hesite em assistir à entrevista de Sasha Latypova, feita por Senta Depuit, que também coloquei na descrição. Você entenderá por que esse veneno foi um fracasso, apesar de todos os danos causados. Nos despedimos com o final do clipe da música, e eu digo até breve para vocês. É só barulho.